Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e você está no Drops, um vídeo sem edição onde eu comento alguma coisa do mundo teológico, dou alguma dica. E hoje eu quero falar sobre devocional. Sim, à medida que eu fui postando lá no Instagram, lá no @Notícias Teológicas, os meus devocionais, as pessoas foram perguntando como eu faço meu devocional, se eu tenho alguma dica, alguma coisa assim. Isso é muito pessoal, pessoal. Talvez a primeira regra do devocional é que ele varia de pessoa para pessoa. Então, como eu faço meu devocional não quer dizer que é a forma correta e que é a única forma de se fazer devocional. Ao contrário, você pode adaptar e você pode fazer de diversas formas. Eu vou falar como eu faço, talvez sirva algumas dicas para você e aí você adapta aí a sua vida, tá bom? Muito bem. O livro que eu estou utilizando para fazer devocional esse ano é esse daqui. Na verdade, eu comecei a fazer esse devocional há pouco tempo com esse livro. Eu estava utilizando um outro livro, mas eu passei para esse daqui, O Dia a Dia com os Puritanos Ingleses, da editora Pão Diário. Eu tenho gostado demais desse material da Pão Diário, para mim tem sido o melhor material de devocional. No ano passado eu fiz o do Spurgeon, inclusive fiz um pouco esse ano ainda também o do Spurgeon, desse mesmo material aqui da Pão Diário. Eu sei que tem Jonathan Edwards, tem Calvino, tem vários outros devocionais nesse mesmo esquema aqui e que valem muito a pena. Realmente é um material fantástico. Devo dizer que estou gostando ainda mais desse daqui. De todos os devocionais que eu já fiz na minha vida, esse aqui tem sido o melhor. Ele é muito rápido, direto, mas as lições e aquilo que ele fala é realmente sensacional. Então, para mim, esse é o melhor devocional que eu conheço até hoje, que eu tive contato até hoje. Dia a Dia com os Puritanos Ingleses. Muito bem, justamente porque eu peguei ele muito tarde no ano, eu peguei ele em outubro, somente no mês passado, que eu comecei a utilizar esse livro aqui. Então eu estou lendo 3 devocionais por dia, ok? Não sei quando eu vou terminar, então eu vou continuar depois no próximo ano fazendo os devocionais dele, mas eu estou lendo 3 devocionais por dia. Então, ao invés de um, eu leio 3. E como eu faço na minha leitura? Então, aqui está, pessoal, olha só. Eu vou marcando, à medida que eu for lendo, eu vou marcando, sublinhando, circulando. E no final, depois que eu termino de ler o devocional, eu coloco lá em cima uma frase daquilo que é mais importante naquele devocional. O que eu aprendi aqui que é mais importante, que eu achei mais importante nesse devocional? Então eu coloco em uma frase apenas, eu faço com todos os que eu leio. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá vendo? Lá em cima tem sempre a frase que resume aquele devocional, ok? É assim que eu faço. Quando eu voltar a fazer esse devocional, daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos, eu tenho lá em cima essa percepção que eu tive da primeira vez, e quando eu reler, eu quero ver se eu vou ter a mesma percepção de que aquilo era verdadeiramente o mais importante. Então, eu faço dessa forma. Depois de ler esses 3 devocionais que eu estou lendo por dia, eu vou para as escrituras. Afinal de contas, a gente pode ler vários livros, mas a gente deve viver na palavra. E aí, eu estou lendo Marcos. O meu pastor está fazendo um discipulado com vários homens lá da igreja, e eu estou participando, e ele então escolheu o livro de Marcos para que a gente estude. E como é que eu faço então a leitura do livro de Marcos? E aqui vai uma dica importante, porque eu já fiz de outras maneiras, mas eu vi que não fluiu muito bem. Eu já fiz o devocional da leitura das escrituras com outro material de apoio. Por exemplo, eu estava lendo o livro de João, então eu tinha aqui algum comentário do livro de João. Não era comentário profundo, teológico, era mais um comentário pastoral, mas eu tinha sempre outros materiais aqui me ajudando na leitura de João. Bem, eu não estou fazendo assim com Marcos, até por uma indicação lá do meu pastor. Então eu tenho aqui uma caderneta onde eu anoto as minhas leituras diárias. Então eu leio um capítulo do livro de Marcos. Então leio lá, por exemplo, Marcos capítulo 2. E aí eu venho aqui e anoto tudo aquilo que eu achei de mais interessante e também anoto as minhas dúvidas. Então, por exemplo, está aqui, alguém está querendo falar comigo. Ó, Marcos 2, e aí eu faço anotações. Tá vendo? Eu faço anotações. Tá vendo que tem uma interrogação aqui, em vermelho? Essa interrogação quer dizer o seguinte: estou em dúvida sobre esse assunto. Preciso entender um pouco mais sobre esse assunto. Não entendi direito o porquê que isso aconteceu dessa forma, ou porque Jesus falou isso, ou porque alguém falou isso para Jesus. Então eu deixo ali um ponto de interrogação vermelho
para que na hora que eu chegar lá com o meu pastor eu possa perguntar para ele, olha, o que quer dizer isso aqui? Eu entendi correto? Para ele me dar uma luz que não seja um raio. Então, eu estou fazendo dessa forma. Então, hoje eu li Marcos capítulo 3. Hoje eu li Marcos capítulo 3 e aqui estão as minhas anotações. E aqui eu fiz anotações livres, então eu não utilizei nenhum outro material, eu só ia lendo, marcando na própria Bíblia, aqui. Eu também vou sublinhando, riscando na própria escritura e vou transferindo para a caderneta aquilo que é de mais importante, aquilo que eu preciso aprender um pouco mais, ou aquilo que eu achei muito importante, consegui enxergar no texto alguma lição valiosa, alguma coisa nesse sentido. Mas sem a ajuda de material extra, apenas com a leitura da palavra e ir colocando aqui. Eu tenho gostado muito dessa forma, acho que tem sido melhor do que quando eu tinha outros materiais, porque você acaba se perdendo demais em outros materiais e focando pouco na leitura da própria escritura. Quando você faz dessa forma, o próprio texto bíblico me parece que fica mais vívido na sua memória. Me parece que você consegue enxergar mais coisas e que você consegue reter mais coisas do próprio texto bíblico que não um comentário, ok? Não sou contra comentário, acho que é sensacional, que você deve consultar, inclusive, para saber se você não está indo aí caminhando por heresias, mas nesse caso aqui, do devocional, eu tenho feito dessa forma, ok? Somente a escritura e a caderneta aqui do lado e as anotações à medida que eu for lendo. Então, é dessa forma que eu faço o meu devocional. Obviamente, aí eu tenho um momento onde eu coloco alguma música, canto a música mesmo, louvo ao Senhor, e depois eu faço as orações com os pedidos do dia, com aquilo que eu preciso e aquilo que eu já tenho aqui anotado sobre aquilo que eu preciso orar, oração pelo meu trabalho, oração pela minha família, oração pela minha igreja, oração pelo pessoal que faz conteúdo na internet. Então, eu tenho aqui já anotado sobre o que eu devo orar e, obviamente, se eu lembro de mais alguma coisa, eu coloco ali, anoto e faço as minhas orações, tá bom? Então, é dessa forma que eu faço o meu devocional. Eu acho que ficou muito claro. Espero ter ajudado, espero que você tenha pegado alguma dica. Se não pegou, pelo menos que você se inspire também a fazer devocional e a importância de você fazer isso diariamente, todos os dias. É importante você ter disciplina no seu devocional. Eu tenho uma tia que ela fez um compromisso com Deus de que ela nunca, jamais ficaria sem fazer o devocional um dia. E no início ela conta, né? Ela conta a experiência dela a respeito disso. Ela fala, no início realmente parecia uma coisa meio legalista, né? Não importa o que esteja acontecendo, e literalmente não importava o que estivesse acontecendo, nos piores dias, nos melhores dias, em férias ou não, ela faria o devocional. Então, segundo ela, no início foi uma coisa assim mais difícil, mas hoje ela não deixa de fazer porque ela não quer deixar de fazer. Então, virou um hábito tão bom para ela e é um momento tão bom para ela que ela compartilha que hoje ela não faz mais, não é para pagar a promessa, não é para se manter na promessa, mas é porque é algo tão sensacional e tão fenomenal que ela não quer deixar de fazer. Então, é mais ou menos assim que eu também quero fazer e é assim que eu faço aqui. Na parte da manhã, eu sempre faço o meu devocional. Eu espero ter ajudado. Deixe lá embaixo o seu like, compartilhe esse vídeo aí. Se você puder, se inscreva no canal. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.